Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Desafios da Metrópolis, com o tema Gestão Pública. Trabalhamos já alguns temas, como o desemprego na região metropolitana de Campinas, como também os desafios relacionados à gestão dos resíduos sólidos, o lixo, como a gente costuma dizer. Também trabalhamos a questão da habitação, a questão dos transportes e nesse programa, que hoje estamos convidando a nossa professora da PUC, Maria Amélia, né? Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, que veio também conversar com a gente sobre a questão da gestão pública, exatamente, e o professor Gustavo Zimmermann, que é diretor executivo da Agencamp, né? Agência Metropolitana da Região Metropolitana de Campinas. Tá? Nós vamos dividir o nosso programa em dois blocos, sendo o primeiro, né, a questão do pensar da gestão pública na perspectiva da gestão de uma região metropolitana. Né? E o segundo bloco, nós vamos trabalhar com a questão dos desafios e as dificuldades para essa gestão, ou como também a gente costuma dizer, a administração pública. Para começar, então, eu vou pedir para a professora Mel, né, que está aqui ao nosso lado, que também se apresente um pouco, né, e que já deu o pontapé para essa discussão, e depois eu já passo a bola para o professor Gustavo. Mel, por favor. Ok, obrigado, Dimas. É um prazer estar aqui novamente na série de programas Desafios da Metrópole. E, de fato, a discussão do tema da gestão pública voltada para o âmbito metropolitano não poderia deixar de ser um dos tópicos importantes por discutir. É bem comum que nós encontremos uma certa estranheza por parte do cidadão comum quando se dá tanta relevância ao tema metropolitano, porque essa consciência de que hoje vivemos em comunidades muito mais amplas do que a da nossa própria cidade, do nosso município, não é uma percepção tão clara, não é? E no Brasil, apesar da grande extensão territorial que temos, é importante que se saiba que a maioria da população brasileira hoje reside em cidades. Nós temos 82% da população brasileira residindo em área urbana. E desse enorme contingente, milhões e milhões de pessoas, em torno de 50% apenas em 15 regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Ou seja, temos uma população bastante numerosa e hoje realmente concentrada nas cidades e mais ainda, em grandes aglomerações. Além da concentração populacional, é importante que se saiba que também o aspecto econômico está muito relacionado às metrópoles, não é? Nós temos também relacionadas a essas aglomerações em mais da metade do produto interno bruto brasileiro. Portanto, de fato, não dá hoje para deixar de considerar a dimensão metropolitana na gestão pública como um aspecto extremamente relevante, inclusive na capacitação de quadros, não é? Essa discussão da capacitação de quadros, se eu pudesse pedir a você, Mel, trabalhar um pouco mais essa questão, porque a nossa escola, quer dizer, quando nós aprendemos gestão pública, sempre nós tratamos do nosso município, Exato. Do nosso local, por não dizer do nosso bairro. Exato. Né? E agora, a discussão que nós estamos... Eu chamo de Mel, né? Porque é o carinho que nós temos com a professora Maria Amélia. Né? A nossa cultura, né, de gestão pública sempre foi local. Né? E agora nós falamos em região metropolitana, isto é, nós falamos em cidades, então de culturas. Né? Exato. Realmente você tem razão, a dimensão municipal, ela hoje
é preponderante na gestão pública, não é? Isso significa, é importante dizer, aí décadas de aperfeiçoamento de toda a questão do gerenciamento da cidade. De fato, hoje temos quadros, inclusive, bem preparados para conduzir a gestão pública, mas realmente voltada para a dimensão do município, não é? Valorizando as questões locais, a cultura local, os hábitos e costumes, os quadros técnicos com uma grande familiaridade ali com as questões locais. E transportar isso para uma dimensão maior realmente é um desafio. Além do que, quando nós temos que dialogar com os outros municípios na perspectiva de assumir coletivamente, não é, tanto os problemas quanto a produção de riquezas, isso implica na escolha entre competir ou colaborar, que nem sempre são atitudes que estão absolutamente introjetadas na prática da gestão pública. Portanto, há uma série de desafios aí a enfrentar. A região metropolitana de Campinas é uma das metrópoles recentes no quadro nacional e, portanto, esses desafios se tornam realmente, eu poderia usar uma figura de linguagem, mais desafiadores do que nas outras metrópoles que já vêm praticando ou experimentando esse tipo de questão há mais tempo. Eu acredito que realmente o professor Gustavo poderá dar um grande esclarecimento a esse respeito de como na região metropolitana de Campinas essas questões, ou seja, a dicotomia entre colaborar ou competir, sair do âmbito local e partir para a compreensão de uma dimensão maior de trocas está acontecendo hoje aqui na nossa região. Mas antes de passar a bola para o professor Gustavo, né, que já vai se aquecendo, quando você coloca que nós somos uma região nova, né, mas esse tema, esse conceito, uma gestão colaborativa, né, ele é um conceito novo, é um conceito que as regiões metropolitanas estão colocando isso, ou isso, como é que surge essa necessidade de discutir essa gestão colaborativa? Veja, a colaboração na gestão metropolitana, teoricamente, ela deveria ser um componente implícito, não é? Mas, de fato, nem sempre isso acontece, porque, obviamente, o dirigente municipal, ele, ao ser eleito pela sua comunidade, ele se sente, logicamente, imbuído de todo um compromisso de responder às demandas, às expectativas daquela comunidade. E nem sempre as expectativas de um município coincidem com as expectativas de outro. Então, a governança colaborativa é hoje um tópico relacionado à gestão metropolitana, muito comum em alguns países como o Canadá, onde nós temos, inclusive, os entes federativos envolvidos na gestão da cidade, principalmente das grandes aglomerações, não é? O tema da governança colaborativa, ele implica não só a relação de trocas muito íntimas entre os municípios daquela região, mas também um envolvimento com os outros entes federativos, no caso, o governo estadual, o governo federal. E isso implica realmente uma complexidade muito maior na gestão. Eu diria que a governança colaborativa, enquanto exercício da dimensão metropolitana, para nós, eu acredito que seja uma questão recente aqui no Brasil, embora em alguns países, principalmente o Canadá, isso já venha de pelo menos 4, 5 décadas. Tá.